Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, o seu videocast sobre os principais temas do cenário global, com análises credenciadas sobre geopolítica. Essa edição número 246 do 146ª edição, e a gente está aqui também em vídeo. Comigo, Rubens Salomão, e também com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Estamos aqui firmes e fortes, né, para podermos discutir um pouquinho do panorama internacional. É isso, vamos que vamos, em mais uma edição aqui do Sagres Internacional. Recados, né, a gente sempre reafirma, a gente quer conversar com todos, né, e todas que nos acompanham. Eu estou conectado aí com vocês pelo Twitter, o X, antigo Twitter, @Rubens Salomão, e o professor no Instagram. Sim, @Norberto Salomão, lá no Instagram, você consegue entrar em contato comigo fácil. É isso, manda direct, segue, enfim, vamos trocando ideias aí sobre esse cenário mundial. Pode mandar e-mail também, o e-mail é jornalismo@sistemasagres.com.br. Vamos então trabalhar com os temas em destaque nesta edição, sempre 3 temas e também o giro de notícias. O primeiro tema de hoje destaca os riscos de uma guerra ampliada no Oriente Médio, principalmente a partir do conflito entre Israel e Hamas. No segundo tema, Equador, você vai entender essa atual crise no país, inclusive com riscos para a segurança a partir de problemas no sistema carcerário. Na Itália, manifestantes fazem saudação fascista e a gente apresenta o retrospecto do fascismo na Europa e destacadamente na Itália. No giro de notícias, Pedro Castillo, ex-presidente do Peru, pode ser condenado por uma tentativa de golpe de Estado. O Fórum Econômico Mundial de Davos deve ser pautado por discussões sobre guerras. Olaf Scholz, da Alemanha, participou de um protesto contra o extremismo de direita. E a ponte Brasil-Bolívia deve sair do papel depois de 120 anos. São os destaques desta edição do Sagres Internacional, que já está no ar. Pois é, professores, são protestos lá no Irã, né, contra os bombardeios de Israel sobre a faixa de Gaza, né, principalmente lá contra o terrorismo do Hamas. Me ajuda a contextualizar aí, professor, a comunidade muçulmana, né, o líder iraniano, me contextualiza o nome dele e por que ele fala pela comunidade muçulmana lá naquela região. Né? É assim, esse é o presidente, né, do Irã, e ele vem batendo duro, né, com relação a Israel. O Irã é xiita, então é aquela linha mais ortodoxa do islamismo, e tem aí tomado também frente nessa questão dos palestinos. Isso não significa que os palestinos, olha a curiosidade, né, Rubens? Os palestinos são sunitas e não xiitas, né? Isso. Ebrahim Raisi, presidente do Irã, então, abrindo aqui o nosso tema, né, nosso primeiro tema do programa. E aí, professor, esse conflito entre Israel e Hamas já dura praticamente 4 meses, vai caminhando, né, e parece distante ainda de um final. Qual a avaliação que a gente pode fazer sobre esse conflito até agora? Pois é, bem, 100 dias de conflito, né, que nós já temos aí na região, e tudo isso aponta para um quadro muito trágico, porque além dos deslocamentos que têm sido feitos, o Ministério da Saúde do Hamas, né, na faixa de Gaza, diz que pelo menos 23 mil pessoas já morreram vítimas desses eventos, dessas ações que Israel tem adotado na região, né, os bombardeios que Israel tem adotado na região. Veja bem, desde o início do conflito, lá em 7 de outubro,
os números são de 59.167 pessoas ficaram feridas, e a maioria são mulheres e crianças. Então, é muito claro que uma crise humanitária já está ocorrendo na região. O Conselho Norueguês para Refugiados alertou que qualquer tentativa de Israel para deportar, deslocar palestinos será considerada uma violação grave ao direito internacional e crime de atrocidade, né, contra a população palestina. Então veja que você tem até imagens, né, desses deslocamentos, né, e essa transferência forçada, né, Rubens, de centenas, né, milhares de palestinos, remete àquela crise de refugiados palestinos em 1948, chamado Nakba. É bom lembrar que em 1948 houve a criação do Estado de Israel, aprovado pela ONU, e ali já começou a primeira guerra entre árabes e israelenses, árabes que não concordavam com a criação do Estado de Israel, até mesmo porque se sentiam ameaçados com a criação desse Estado, com o apoio da ONU, com o apoio das potências ocidentais. E já naquela oportunidade, já houve um grande deslocamento de palestinos das regiões que habitavam, chamado de Nakba, né, esse grande deslocamento. Ainda sobre essa questão humanitária, né, lá na faixa de Gaza, a gente tem imagens, né, vídeos em relação à procura ali por sobreviventes em meio aos escombros das explosões. Vamos conferir, inclusive, com o som, né, ambiente dessa guerra. É um cenário de destruição, né? Muita gente buscando por sobreviventes e ao mesmo tempo com aquela tensão, com a possibilidade de novos ataques, de novas bombas que possam cair lá na faixa de Gaza. Isso continua, professor. São pelo menos 600 bombardeios diários na região. Israel joga aqueles panfletos, né, avisando, pedindo que a população se desloque do norte para o sul, mas o sul da região também tem sido atacado, né? E à medida que essas ações militares de Israel vão pressionando a população para o sul, ali da faixa de Gaza, há o risco cada vez maior dos palestinos serem deportados lá para o Egito, coisa que o Egito não quer. O Egito tem dito que prefere fazer uma assistência àquelas populações que estão vulneráveis ali, a permitir a entrada de palestinos na região, até porque o Egito vem passando também por dificuldades econômicas, né? E aí, nesse sentido, é que a África do Sul, do Cyril Ramaphosa, entrou com um processo no Tribunal Internacional de Justiça, dizendo que Israel está cometendo crime contra os direitos humanos, está indo contra a Convenção dos Refugiados, e isso está em julgamento lá na região. Pois é, a África do Sul também participando, né? A gente tem a imagem aí, só para contextualizar, do Cyril Ramaphosa, isso, presidente aí da África do Sul. Professor. Pois é, agora você veja, embora uma decisão aí do Tribunal Internacional de Justiça tenha um caráter muito mais simbólico, isso já desgastaria profundamente a imagem de Israel, né? Mas o Benjamin Netanyahu faz sua defesa, diz que Israel está agindo de forma proporcional, o que nós sabemos que não é verdade, né? E que nada vai detê-lo, nem decisão de ONU, nem manifestações contrárias, porque Israel realiza uma guerra legítima contra o terrorismo. Essa é a defesa que o Netanyahu faz aí das suas ações. Bom, e aí a gente entrando aqui diretamente para a sugestão desse tema, né, professor, quer saber sobre a possibilidade de uma guerra mais ampliada, além desse conflito entre Israel e Hamas. Por isso a gente começou vendo e ouvindo lá o que disse o Ebrahim Raisi, presidente do Irã, porque o Irã está diretamente envolvido, principalmente, né, com o Hamas. Então, qual tem sido a reação dos países muçulmanos lá na região, professor? Pois é, justamente no momento em que já se alinhavam alguns acordos com Israel, né? A Arábia Saudita se preparava para reconhecer definitivamente Israel, tudo caminhava nesse sentido. Aliás, muitos afirmam que os ataques do 7 de outubro do Hamas um dos motivos é justamente essa aproximação de alguns países árabes com Israel, o que enfraqueceria o movimento palestino mais radical ligado ao Hamas, né?
Agora, isso obviamente movimentou, à medida que Israel foi agindo de forma extremamente truculenta, extremamente violenta, com um número de bombardeios intensos, gradualmente outros países até mais reservados do mundo árabe, como a Jordânia, como o Egito, começam a fazer críticas profundas às ações de Israel. E aí, dentro dessas críticas todas, a gente observa que, por exemplo, se você pegar o Egito do Al-Sisi, né, Abdel Fattah al-Sisi, ele criticou a resposta das Forças Armadas israelenses e a proposta do Egito é a proposta também dos outros países árabes. Só vai haver solução quando for consolidados ou forem consolidados os dois estados, o Estado palestino for consolidado também, né? Na Jordânia, né, o Abdullah II, que é o rei da Jordânia, também faz a mesma afirmação, né? Ele que já tinha até algumas políticas de colaboração com Israel, apesar de eles terem atritos durante algumas décadas. Em 1994 foi assinado um acordo entre Jordânia e o Egito. Mas a Jordânia também está dizendo, olha, a ação que Israel está adotando... Porque, Rubens, olha o que acontece. Será que as pessoas se ressentem muito com os palestinos, o sofrimento dos palestinos? Não é só isso. É porque essa ação que Israel adota contra os palestinos, daqui a pouco pode ser adotado em relação a algum outro país árabe. É bom a gente observar que, por exemplo, há disputas entre Israel e Síria com relação às colinas de Golã. Isso nunca foi resolvido, né? É uma região montanhosa de onde sai água potável que abastece, inclusive, Israel. Israel dominou aquela área na chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, veja que é meio dramática essa situação, né? Da mesma forma, também, a gente vê que... tem até a imagem, acho que tem a imagem nós já apresentamos, né? A Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, a gente tem a imagem dele aí também, também falou isso. Olha, a implementação do pleno reconhecimento da Arábia Saudita a Israel depende, sim, de haver uma ação mais proporcional de Israel e também a consolidação de um Estado palestino na região. E essa é a principal crítica que se faz, né, Rubens? Olha, mas será que Israel tem direito à autodefesa, que é o que o Bibi, né, o Benjamin Netanyahu fala? É preciso, eu tenho direito à legítima defesa e tal, mas ultrapassou, né, já está extrapolando essa legítima defesa. Não que os grupos terroristas não devam ser combatidos, não que aqueles túneis que existem na região da faixa de Gaza não tenham que ser destruídos, porque ali entram armas, o quadro realmente é grave. Mas eu acho que, em paralelo a isso, Israel deveria estar demonstrando boa vontade no sentido de legitimar o Estado palestino, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Mas aí há um problema, né? O Benjamin Netanyahu, ele só chegou ao poder nesse seu 6º mandato à frente do governo Israel, graças ao apoio de grupos mais radicais à direita, né? E esses grupos mais radicais à direita querem, na verdade, ampliar a presença de judeus na Cisjordânia. Além do mais, tem a questão de Jerusalém, que eles entendem deve ser a capital oficial de Israel. Bom lembrar que a capital de Israel é Tel Aviv, né? Jerusalém é uma cidade internacional, porque ela é sagrada, falamos até na edição passada, ela é sagrada para as 3 religiões monoteístas no mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas há sempre essa contenda aí muito forte envolvendo esses setores. Agora, além de tudo isso, Rubens, ainda vem a questão do Irã. O Irã sempre foi um inimigo de Israel e dos Estados Unidos. Aliás, Israel é considerado uma ponta de lança do interesse do Ocidente, do interesse dos Estados Unidos, da União Europeia, ali naquela região. Por isso que eles foram companheiros de primeira hora quando houve o atentado lá do 7 de outubro em Israel. Agora, o Irã já afirmou que vai agir de forma dura. Nós vimos no início aí o vídeo em que o representante do Irã faz o chamamento, inclusive, para a retirada de embaixadas de Israel. Né? E fora isso, o Irã é um claro apoiador dos Houthis. Os Houthis que estão ali no Iêmen, está ali ao sul da Península Arábica, os Houthis que em 2015 tomaram parte da região, eles se consideram como os legítimos e verdadeiros detentores do poder naquela área, e tomaram ali o porto de Aden,
fica ali no Estreito de Aden, que é uma área importante para a passagem de navios pelo Mar Vermelho. E os Houthis têm atacado navios na região. Isso tem levado os Estados Unidos e o Reino Unido a realizarem ataques contra as posições dos Houthis lá no Iêmen. Então, tudo isso vai gerando um quadro de tensão que leva a essa dúvida. Será que essa guerra, que até então era localizada lá entre Hamas e Israel, será que ela pode tomar proporções em toda a região, proporções regionais no Oriente Médio, que a gente sabe não vai ficar só em proporções regionais, porque aí entram as potências que estão alinhadas com cada um desses grupos. O Brasil apoiou a denúncia feita pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça. Isso gerou uma certa crítica, né? O Brasil poderia ter ficado mais neutro na situação. Quando o Brasil apoia a denúncia feita pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, o Brasil acaba perdendo a possibilidade de ser um interlocutor para a paz na região, né? Então, esse é um problema. E internamente também, né, Rubens, aqui no Brasil, o governo brasileiro pode sofrer críticas das alas mais conservadoras, que são sabidamente pró-Israel, por questões religiosas e outras tantas. Pois é, professor, e além desses posicionamentos, né, oficiais dos países, né, há também posições mais radicais. É isso que pode fazer com que a escala seja ainda maior desse conflito. Sim, e aí, falando em questões radicais, destacar a posição do Hezbollah, né? Também tem isso. Hezbollah que está ali no sul do Líbano, Hezbollah que é um grupo xiita no sul do Líbano, que também é apoiado pelo Irã, então o Irã também apoia as ações do Hezbollah, que está ali coladinho com Israel. Então, realmente é isso, quer dizer, o quadro realmente ele é muito tenso, é necessário que haja um arrefecimento dessas tensões para que o conflito realmente não se generalize na região. E é uma região importante para a produção de petróleo. Então, isso pode intensificar um processo de crise, de recessão da economia internacional. Aliás, o próprio Banco Mundial já apontou que 2024 já é um ano aí complicado para a economia no mundo. A gente vai seguir acompanhando e esse é o destaque desse primeiro tema do Sagres Internacional. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. A gente está vendo aí essas imagens, professor, de militares nas ruas, depois daquelas primeiras, né, que registram os ataques, naquelas imagens especificamente, né, as 3 imagens que a gente viu antes do Daniel Noboa falar, eram ataques, né, invasões de criminosos, enfim, esses grupos ligados inclusive ao tráfico de drogas lá no Equador, a uma universidade. Então, alunos ali desesperados, aquela correria. A gente vê, inclusive, na terceira imagem, que a imagem começa a ser feita na vertical, né, com o celular de pé, depois a pessoa inverte, enfim, porque é um desespero total e aquela pessoa especificamente tentando, inclusive, filmar, mas uma situação muito triste, muito complicada de escalada da violência no Equador. Mas antes, então, da gente entrar mais profundamente nesse assunto, gostaria que o senhor fizesse aí uma contextualização, né? Quais são as características desse país, o Equador, que agora passa por essa crise, professor? É isso, né, Rubens? É bom a gente localizar. A gente colocou aí, tem um mapinha, né, para a gente poder fazer a localização, olha aí, ó. Então a gente observa aí que o Equador, se você bem notar, o Equador que está ali no cantinho,
ele é um país que não faz fronteira com o Brasil, mas faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. Então, esse aí já é um problema, né? O Equador e o Chile não fazem, né, fronteira com o Brasil. Para ajudar quem está nos acompanhando aqui também com imagens, o mapa anterior, a gente localiza aqui o Equador no cantinho, né? Acima do Peru, abaixo da Colômbia. Exatamente. É onde fica entre a Colômbia o e o Equador. Peru aí. Bom, então, professor, e aí a gente tem o mapa seguinte com o detalhe, né, do mapa do país. Isso, e aí a gente está vendo a capital Quito, você está vendo que Quito não é uma cidade litorânea, Quito é uma cidade que está no interior. Agora, mais abaixo, se você desce, você vai descendo aí, você vai ver a cidade de Guayaquil, né? Santiago de Guayaquil, mas a gente chama simplesmente de Guayaquil, que é o maior porto do país, é a cidade com maior população, são 3 milhões de habitantes aproximadamente. E aí, nesse porto de Guayaquil e outros que a gente pode ir observando aí ao longo da costa, de Manta, La Libertad, né? Essas áreas têm sido utilizadas pelo narcotráfico, usando a rota do narcotráfico no Pacífico. O Equador é um país dividido pela linha do Equador, daí o nome do país. Então, realmente está dividido pela linha do Equador. A gente tem esse mapa mundi, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. E aí você vê que o Equador ele é atravessado aí pela linha do Equador, realmente. Paisagem diversificada, viu, Rubens? Tem tanto floresta quanto montanha, é um país de floresta amazônica também, e o clima do país é bem variado, né? Eu acho que tem até algumas paisagens aí do país, né? Que é a cordilheira, né? Cordilheira dos Andes. Então você vê que tem picos nevados aí, né? De neve, chamada neve eterna aí. Então é uma região que tem tanto um clima muito frio nas montanhas, como tem também o clima tropical úmido, né? E aí você tem a localização que a gente já demonstrou aí, do Equador, que também, além da localização em que passa, viu, Rubens, a linha do Equador, também o Equador está na região ali do Pacífico do Círculo do Fogo. O que é o Círculo do Fogo? Tem também um mapinha aí sobre o Círculo do Fogo. É isso aí, o Círculo do Fogo é essa área em que há grandes movimentos tectônicos. O que seriam esses movimentos tectônicos? Placas sobre as quais os continentes estão assentados, elas se chocam, elas se sobrepõem. Então, isso gera muita instabilidade, gerando vulcões, né? Você tem vulcões em atividade e terremotos. Terremotos, inclusive, muito fortes, né? 7,8, 8 na escala Richter, que vai até 10. Então, isso já ocorreu no Equador. Para quem está de olho nesse mapinha aí do Círculo de Fogo, né? Fica esse contorno, né, em torno do Oceano Pacífico, e a gente tem outras imagens em que esse círculo é marcado por uma linha, né, mas esse mapa é um pouco mais detalhado. Quem quiser reparar, dá para ver que tem triângulos, pequenos triângulos. Sim. Que fazem esses círculos. Triângulos em vermelho são os vulcões mais ativos, né, que já têm atividade recente. Depois eles têm uma cor também laranja, e depois tem os triângulozinhos amarelos para os vulcões que têm atividade, mas não tão recente assim. E tem também ali já a definição das placas, professor. Estaria a placa de Nazca, enfim, isso mesmo que o senhor está, né, detalhando aí na geografia do Oceano Pacífico, que também tem lá impactos para o Equador. É isso. E o Equador também é um país rico em petróleo, né? Já fez parte da OPEP, mas quando fez parte da OPEP, é um dos países que tinha a menor produção entre os países da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Em 2020, o Equador resolveu sair da OPEP, até porque o que acontece? Quando você está atrelado à OPEP, você tem que seguir a política da OPEP. E a produção de petróleo já não era a maior que havia dentro do grupo, e o Equador precisava de recursos. Então o Equador decidiu-se por sair. A OPEP fez o convite novamente para o Equador retornar, mas o Equador tem lá uma empresa estatal, né, que explora o petróleo lá, que é a Petroequador, mas essa empresa, ora, né, vez por outra, ela há proposta também de privatização, né? Isso gera polêmicas constantes lá no Equador. A gente, professor, destacou, né, a cidade de Guayaquil, cidade portuária, que é a maior do país, né, com 3 milhões de habitantes. Cidade de Guayaquil, um dos destaques aí também do Equador. Professor, e aí, no aspecto político, como é que tem sido a história recente do Equador?
Pois é, né, Rubens? Quando você vê esse quadro de violência no Equador, muita gente está espantada. A gente que acompanha o Equador e a América Latina não se espanta tanto. O Equador sempre teve uma política de grande instabilidade. Para você ter uma ideia, foram 2 ditaduras militares no país, uma entre 1963 a 1966 e depois de 1972 a 1979. Né? Só para você ter uma ideia, de 1996 a 2005, 3 presidentes foram derrubados. E ao longo desse período, o Equador chegou a ter 11 presidentes. Então, veja que a instabilidade é muito grande ali, né? O Equador é um grande produtor de bananas, né? Além de petróleo, de recursos minerais, é um produtor agrícola também importante e é o maior produtor de bananas do mundo, o Equador. E desses 3 presidentes que a gente citava agora há pouco, né? Você tem lá o Abdallah Bucaram, o Jamil Mahuad e o Lúcio Gutierrez, que não conseguiram concluir aí os seus mandatos, né? Em janeiro de 2000, a economia estava o caos ali e o Jamil Mahuad Witt, ele resolve realizar o processo de dolarização da economia. Então, aí também uma outra curiosidade, né, Rubens? A economia do Equador ela é dolarizada. Como assim? A moeda do Equador é o dólar. Então, isso de um lado gerou uma maior integração à economia mundial e tudo, mas, por outro lado, o Equador perde a sua capacidade de controlar a sua própria moeda. Né? E outra coisa, a economia se torna uma economia bastante cara. Justamente por isso, o que acontece? O preço do combustível era caro, o preço do alimento era caro, isso foi gerando um desgaste muito grande, até que em 2007 a esquerda sobe ao poder lá no Equador. A esquerda sobe ao poder com o Rafael Correa. E o Rafael Correa fica durante 10 anos no governo, e o governo dele traz avanços sociais muito interessantes, mas muita coisa em cima de subsídio por parte do Estado, subsídio do petróleo, né? Enfim, está aí a imagem do Rafael Correa, a posse dele, inclusive, e é interessante que na posse dele você pode ver ali atrás, né? À esquerda do vídeo, você vê o Hugo Chávez e o Lula, né? Porque foi aquele momento da onda vermelha, né? Em que você tem vários membros da esquerda sendo eleitos. Então, o governo do Rafael Correa foi um governo que trouxe alguns avanços. Bem verdade que ocorreram também alguns problemas que ele teve que conter, né? Algumas manifestações. O Correa promoveu mudanças, por exemplo, na estrutura monetária e financeira do país, mas não conseguiu realizar uma desdolarização da economia. A economia continuou dolarizada, mas faz toda uma política social muito importante que reduziu o índice de pobreza até aquele momento. Quando o Rafael Correa sai, tem novas eleições, e nessas novas eleições, em 2017, quem acaba sendo vitorioso é o Lenin, né? Lenin, aí está ele, ó. Lenin Moreno, que passa a ser... O Lenin Moreno, que foi um aliado, ele é paraplégico, né? Pra você ver como é que a questão da violência no Equador é antiga. Ele é paraplégico porque ele foi baleado em um assalto em uma panificadora, né? Lá no Equador. Então, a violência lá, é lógico que ela tem se agravado, mas não é que a região seja uma região pacífica, não. E o Lenin Moreno, Garcês, né? Que chegou a ser vice-presidente do Rafael Correa, quando ele assume como um aliado do Rafael Correa. Mas, gradualmente, ele vai se afastando das posturas do Rafael Correa, se aproxima mais da direita no Equador e acaba adotando uma política neoliberal. E, ao adotar uma política neoliberal, qual que é o problema? O problema é que ele começa a limitar gastos públicos em setores estratégicos, como a educação, como a saúde e como a segurança pública. Peraí, você está culpando o Lenin Moreno? Não se trata de culpar o Lenin Moreno, não, mas as medidas neoliberais adotadas pelo Lenin Moreno e depois prosseguidas com o Guillermo Lasso, esse da direita mesmo, isso tudo levou à fragilização da defesa do Equador. E aí, Rubens, isso somado ao Plano Colômbia, em que, com o apoio, inclusive, econômico e estratégico dos Estados Unidos, buscou-se combater as Farc e o narcotráfico na Colômbia, você pega uma região como o Equador, que está fragilizada, e simplesmente você teve uma gradual transposição do narcotráfico colombiano e peruano para o Equador, aproveitando-se do porto em Guayaquil.
Bom, e aí a gente chega nessa crise atual, professor. O que causa, né, esses momentos aí de tanta insegurança, crise carcerária, militares nas ruas? O que está causando essa crise toda lá no Equador e como é que o senhor avalia, né, o contexto atual? Pois é, Rubens. Então, primeiro entender o seguinte, não é que o narcotráfico surgiu de repente. Eu tenho visto de vez em quando algumas análises, não, o Equador, antes o número era tranquilo, o número de mortes era de 5,8 para cada 100 mil habitantes, agora está de 44, 42, 44, que é um índice muito alto, né? O tolerado pelo aspecto internacional seria 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, realmente, é óbvio que houve um processo de gradual crise do processo de segurança pública no Equador. Mas é importante entender que essa crise da segurança pública e que a ampliação do narcotráfico na região também está muito ligada às políticas econômicas que foram adotadas, algumas até necessárias, mas adotadas de forma muito abrupta. A gente aqui no SAGS Internacional, nas nossas edições em áudio, a gente chegou a cobrir quando o governo do Lenin Moreno retirou o subsídio aos combustíveis. Então houve manifestação muito dura. Houve manifestação também do movimento indígena no Equador, que tem sido gradativamente marginalizado. Mas a verdade é essa, né, Rubens? Pegando um país fragilizado como o Equador, em virtude da falta de investimentos em setores estratégicos, destacadamente o da segurança pública, você teve o avanço aí do narcotráfico, porque ali seria uma rota, e é uma rota importante, hoje é a principal rota para o escoamento da cocaína para a América do Norte, para a Europa e até mesmo para a Ásia. Só para você ter uma ideia, isso permitiu que formassem-se dois grupos muito fortes, duas facções muito fortes, que são Los Choneros, né? E do outro lado Los Lobos. Los Lobos, inclusive, que foi responsabilizado pela morte do Fernando Villavicencio, que era candidato à presidência da República no Equador. Então, esse quadro de crise todo foi degringolando durante o governo do Guilherme Lasso. O que o Guilherme Lasso fez no ano passado? Ele estava sob ameaça de impeachment. Então, ele faz a chamada morte cruzada, que é um instrumento constitucional que permite ao presidente dissolver o Congresso e convocar novas eleições. E foi o que ele fez. Ele convoca novas eleições e o Daniel Noboa, surpreendentemente, foi eleito. Né? A candidata apoiada pelo Rafael Correa não conseguiu o número de votos que as pesquisas até apontavam. O Daniel Noboa, que é filho do Álvaro Noboa, eles são lá os reis da banana, né, e de outros investimentos empresariais. O Daniel Noboa vence para um mandato tampão, olha que louco. Então, o Daniel Noboa venceu para governar 1 ano e 4 meses. Foi votar ali com colete à prova de balas. E isso porque já havia ocorrido o assassinato pelos Los Lobos de um desses elementos. E aí, quando o Daniel Noboa ganha, corre o boato de que haveria o assassinato de chefes dessas facções que estavam presos. Isso leva esses chefes de facções a fugir e a comandar rebelião, não só nos presídios, que não foi a primeira vez, já tinham ocorrido rebeliões em presídios, crise carcerária desde a época do Lenin Moreno. Então, esse é um quadro que o Equador já vinha vivendo, mas que agora se intensifica, né? A intensificação. E aí eles invadem não só aquela universidade que a gente viu, como invadiram também uma emissora de televisão, colocaram armas ali, colocaram dinamite no bolso do apresentador, ameaçando e tentando impor condições. Bom, qual a reação do Daniel Noboa a tudo isso? A reação do Daniel Noboa tem se inspirado na reação do Nayib Bukele de El Salvador, que é agir de forma duríssima, que é militarizar a segurança pública. O Daniel Noboa declarou que está em guerra interna. O que é a militarização da segurança pública? Você colocar as Forças Armadas nas ruas para garantir a segurança pública, que aqui seria no Brasil, seria o GLO. Né? Então, ele faz isso, busca com esse tipo de ação conter. Vai resolver? Rubens, na verdade, isso empurra a ação dos marginais para trás. Isso já foi usado na época do Lenin Moreno, já tinha sido utilizado esse tipo de artifício, também com o Guilherme Lasso, se utilizou esse mesmo processo de militarização da segurança e não resolveu, mas permite que você negocie com essas facções. Né? Normalmente você negocia com essas facções, inclusive a entrega do líder da facção, né? A morte do líder da facção, e isso ameniza, dá a impressão que a situação está mais calma, mas
veja, a mera repressão ao narcotráfico não resolve a questão, tanto é que nós temos anos de repressão ao narcotráfico e não tem resolvido, né? Outra coisa que é muito complicado do narcotráfico, como é algo muito lucrativo, as soluções para fazer o tráfico são as mais criativas possíveis. E um outro aspecto óbvio é a corrupção de autoridades, né? Corrupção de juízes, corrupção. Veja que o próprio Guilherme Lasso, quando ele sai, o cunhado dele estava sendo acusado de um esquema chamado El Padrinho, em que, inclusive, estavam ocorrendo nomeações para cargos, inclusive da segurança pública, que possivelmente estariam ligados com o narcotráfico. Então, a questão é muito mais ampla do que observar apenas uma rebelião de presos, uma rebelião de facções criminosas. E o que é pior, a coisa também vem de fora para dentro, né? Você tem a atuação dos traficantes de Jalisco, que é um grupo do México, e também de outros grupos de facções criminosas, como, por exemplo, a máfia albanesa envolvida nesse processo, né? Então, veja que o quadro é bem complicado. Daniel Noboa vai ter sérios problemas para permanecer até fevereiro de 2025, que é quando nós teremos, ou pelo menos estão previstas, novas eleições no Equador. Entre as imagens ali que a gente viu, tinha uma de um homem, né, numa sacada, né, com uma camisa verde, apoiando, né, as Forças Armadas, os militares que estavam nas ruas, depois de uma situação de caos. Então, nesse momento, a população, os civis, né, no Equador estão acuados, né, estão com medo, e aí essa ação do presidente dá uma resposta a essa insegurança. Mas a gente sabe que o processo aqui na América Latina ele é conhecido, né, professor? Sim. Esse tipo de repressão ele também tem repercussões sociais entre os civis. Então, assim, a instabilidade política, a insegurança pode deixar a população acuada, mas ela também pode gerar revoltas e a coisa pode ficar ainda mais complexa no Equador. É isso, mas e também a insegurança jurídica. Porque à medida que você militariza, imagina quantas prisões A gente viu as são imagens ali feitas, das prisões, né? e muitas vezes quem não tem nada a ver com isso é preso. Não tem problema, claro, às vezes numa ação policial você prende quem não tem nada a ver, à medida que aquilo é apurado, que é o devido processo legal, o sujeito está inocentado, ele sai, né? Não vê que ele não tem implicação e tudo. A questão é saber se vai haver esse devido processo legal. Porque em El Salvador o que tem se demonstrado é o seguinte: você tem uma quantidade considerável de pessoas que estão presas, sequer sem acusação formal na justiça. E já estão presas há mais de um ano. Então esse é um outro problema, esse é um outro efeito colateral. Por favor, que ninguém entenda que a gente está dizendo aqui que não é para combater o crime e tal. Tem que combater, lógico que tem que combater. Agora, vamos pensar, tudo tem que ser na proporção, senão joga a água da bacia junto com a criança. Ou então a reação pode acabar jogando combustível, né? É combustível. Numa convulsão social, não só do combate à criminalidade, enfim, né, do tráfico de drogas. Agora é o seguinte, Rubens, nesse primeiro momento, é lógico que o Daniel Noboa vai ficar, tudo indica, bem na fita, porque a repressão militar já prendeu mais de 300 pessoas ligadas a essas facções do crime, né? E, obviamente, isso pode dar um respaldo ainda maior ao presidente. O presidente que pôs ordem na casa, agora a segurança, pelo menos uma aparência de segurança, mas aí a gente tem que ir acompanhando o que ocorre no Equador. Mas o Equador, essa semana, ele tomou conta dos noticiários internacionais. É isso, o tema aqui do nosso Sagres Internacional, no segundo bloco deste programa. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia,
A gente vai acompanhando aí o que disse, né, o Benito Mussolini lá na Itália, com muita gente, né, nas ruas, nesse anúncio de guerra, né, quando a Itália anunciava a guerra contra a Inglaterra, contra a França. Contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, ignobile assedio societario di 52 stati. E aí nas imagens, né, professor, Trieste, Veneza, enfim, mostrando locais, né, outras cidades além de onde Mussolini falava, isso é propaganda fascista, é propaganda do regime italiano naquele momento, no momento de se anunciar o início de uma guerra. Para entrar numa guerra é preciso ter apoio popular, né? E é isso que tinha o Mussolini naquela época. A gente está voltando ao fascismo italiano, professor, porque esse foi um movimento que surgiu na Itália sob liderança de Benito Mussolini, que assumiu o poder do país a partir de 1922, com a Marcha sobre Roma. Que elementos a gente pode destacar aí desse fascismo na Itália, professor? Pois é, eu acho que primeiramente é interessante a gente falar como é que o fascismo é a extrema-direita. Fascismo, nazismo é a extrema-direita nos anos 20, 30. A questão é que em 1917 nós tivemos a Revolução Socialista na Rússia. Os socialistas chegaram ao poder. Isso gerou temor de setores conservadores. Quais são os setores conservadores? As igrejas, a classe média, os grandes proprietários rurais, os banqueiros, os empresários. E temerosos desse avanço do socialismo, e inclusive tendo em vista greves de trabalhadores, organização de movimentos sindicais, esses setores conservadores passaram a apoiar ideias radicais de direita. Isso é que viabilizou o avanço do Partido Fascista. E veja, o Benito Mussolini não chegou ao poder, aí está aí a cartaz com Duce, né, que significa o líder, o grande líder do povo, não chegou ao poder por golpe, não. Chegou ao poder porque o partido foi ganhando as eleições e, à época, o rei Dom Victor Emanuel III foi praticamente obrigado a nomear o Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. E você está vendo que o fascismo se baseava nisso, as grandes manifestações de massa, a base não é a racionalidade, a base é a passionalidade. Está aí o Benito Mussolini ao lado de Adolf Hitler, né? Por isso que muita gente, a gente fala em nazi-fascismo, né? São muito semelhantes, e eles pregam, obviamente, o controle do Estado, não é? Mas a manutenção da propriedade privada, da ação do capital. Agora é interessante que no discurso do Benito Mussolini ele critica o Ocidente e fala de uma plutocracia, né? Plutocracia, Pluto do grego é rico. Então ele está dizendo que a democracia plutocrática do Ocidente, quer dizer que é uma democracia mantida pelos ricos e tal. E peraí, o fascismo é antidemocrático? Sim, o fascismo é antidemocrático porque ele entende que a democracia enfraquece o Estado. Então, que o Estado só irá à frente com a figura de um grande líder, um líder infalível que conduziria os destinos da nação. Né? Tinha até uma frase, uma das várias frases, né, que dizia obedecer porque se deve obedecer. Uma outra famosa do nazifascismo, né, é melhor um dia de leão do que 1000 de cordeiro. Então, há um caráter militarista, há um caráter beligerante, há um caráter expansionista, e tudo isso acabou culminando com o fracasso da Liga das Nações, que foi o órgão que antecedeu a ONU para tentar estabelecer um quadro de paz no mundo. Isso acaba levando ao fracasso da Liga das Nações e favorecendo o contexto que a gente viu aí, que foi da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí as atrocidades que ocorreram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Quem imaginaria, né, Rubens, que nos nossos dias pessoas voltariam a falar em fascismo, a propor essas ideias. Os neofascistas, os neonazistas estão por aí. Atualmente, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, que é uma das fundadoras do grupo Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália, é uma simpatizante do fascismo,
mas ela diz que não concorda com várias das ações que o Benito Mussolini adotou à sua época, né? É bom lembrar que o nazismo e o fascismo foram derrotados pelos aliados na Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos conferir essa atualidade, esse momento, dia 7 de janeiro de 2024, e um comício fascista na Itália. Vamos acompanhar. É um evento que marcou o 46º aniversário do assassinato de 3 neofascistas. O que dá para entender sobre esse momento com movimentos neofascistas na Itália e em outros locais do mundo, mas nesse caso especificamente na Itália? Pois é, o que acontece é que a gente vê essas imagens aí, parece que são lá dos anos 30, né? Parece que o Mussolini vai entrar ali a qualquer momento e discursar, o pessoal fazendo isso, e todos uniformizados. Você olha ali falando, mas aquilo é o exército? Não. Eles se uniformizam, são as camisas negras, desde a época lá do Benito Mussolini. Então, a gente observa o seguinte, Rubens, as crises na África, na Ásia, têm levado um grande número de imigrantes a entrar na Europa. O imigrante ele entra trabalhando a um custo menor, o imigrante, ele tem imigrante bonzinho e tem imigrante que é marginal, então aumenta índices de criminalidade, e isso acaba fazendo aflorar ideais xenófobos e ufânicos, patrióticos, e isso tem feito com que a ultradireita e esses setores voltem a ganhar alguma força, né? Esse é o quadro que a gente vê hoje no leste da Alemanha, na região da antiga Alemanha Oriental, né? Lá há um forte movimento neonazista, né? Com a AfD, que é o grupo lá, o partido que tem essa característica lá na Alemanha. Veja, mesmo na Argentina, o próprio Javier Milei é um simpatizante desse tipo de ideia, né? E ganhou a presidência na Argentina em virtude de uma grande crise, quando as pessoas já sem esperança, desesperançadas, acabam optando por saídas mais radicais. É isso, né? Destaque então também aqui no nosso Sagres Internacional para essas manifestações fascistas com a devida contextualização histórica. Esse é o tema do nosso terceiro bloco do Sagres Internacional. Vamos lá, professor, nosso tempo está terminando, mas o Pedro Castilho, ex-presidente do Peru, pode pegar 34 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em audiências com juízes, né, com magistrados, ele disse que nunca pegou em armas, mas pode ser condenado. Ele não pegou em armas, mas propôs a dissolução do Congresso e só não conseguiu porque as Forças Armadas não embarcaram na onda dele, né? E aí a Boluarte, que era vice-presidente, Dina Boluarte, é quem assumiu, tem sido contestada, mas eleições ainda vão demorar mais de um ano para acontecer lá na Bolívia. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, acontece nesta semana. Você que está acompanhando aqui as primeiras execuções do nosso podcast, do nosso videocast, está acontecendo nesta semana o Fórum Mundial de Davos e a expectativa, professora, é de que as guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, pautem o debate também sobre economia. É bom lembrar que o Fórum de Davos é o fórum de grandes empresários, de autoridades políticas e tudo. O Lula não vai, como não foi ano passado, ele não vai na reunião desse ano, e o que eles querem discutir lá, parece que a pauta será realmente a guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas. A questão da inteligência artificial, eles estão muito preocupados porque no ano de 2024 nós vamos ter eleição em vários países, e é um temor que o uso da inteligência artificial possa propagar fake news, montagens. Eles querem ver se é possível propor uma regularização ou regulamentação disso, né? E o restante das questões, a questão ambiental também em voga, né? Depois do protagonismo de Angela Merkel na Alemanha, assumiu já há alguns anos Olaf Scholz, com menos protagonismo, né, uma figura um pouco mais discreta. O Olaf Scholz participou de um ato contra, um protesto contra extremismo de direita em Potsdam. Ele é o chanceler federal alemão, a ministra de Relações Exteriores, Annalena Baerbock. Eles se juntaram a milhares de pessoas em ato contra o plano ultradireitista de expulsar imigrantes da Alemanha, algo que a gente abordou no último bloco aqui do programa, professor. É isso, né, Rubens? É o crescimento desses movimentos neonazistas, neofascistas, como eu disse, em virtude principalmente dessas pressões
das imigrações. O Olaf Scholz disse que, inclusive ele foi com um lenço meio avermelhado, dizendo a Potsdam tem todas as cores. E em outros lugares da Alemanha também foram acontecendo manifestações contra esse tipo de ação da extrema-direita. Ué, mas partido de extrema-direita não é proibido lá na Alemanha, não? Não, a não ser que ele represente uma ameaça à República Alemã. Né? O simples fato de ser um partido de ultradireita, de extrema-direita, não motiva, apesar de que já foi pedido a extinção do partido, o AfD, que é o partido da extrema-direita lá na Alemanha. O partido não pode ser nazista, é isso? Ele não pode ter o nome de nazista, mas a gente está vendo aqui que é um partido claramente, claramente neonazista. Né? Então pode o neonazista? Não pode. Claramente tem características de, mas não tem isso no nome, então a coisa. Você sabe o que acontece? Fica mais difícil. Os partidos nazistas, para não colocar o nome de nazista, eles têm colocado nomes de Partido Liberal, Partido Ultraliberal, Partido Liberal Libertador, coisas do gênero. Né? Dá. Bom, professor, e finalizando aqui o nosso giro de notícias, depois de 120 anos, a ponte Brasil-Bolívia, prevista em acordo de compra do Acre, deve sair do papel em 2024. A ponte de Guajará-Mirim deve oferecer uma nova rota para o transporte de cargas e passageiros na região. Aí 2 pontos importantes. Né? Primeiro, um ponto histórico. Houve a Guerra da Borracha, quando se invadiu áreas da Bolívia. Os exploradores de borracha brasileiros invadiram a área da Bolívia, isso gerou a Guerra da Borracha, e o acordo foi feito pelo Barão do Rio Branco. Tanto é que a capital do Acre é Rio Branco, e nesse acordo o Brasil comprou o Acre e fez a promessa de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré e de construir essa ponte. Isso foi em 1903. Então, veja que 120 anos depois, o governo Lula se compromete a realizar a construção dessa estrada. Esse é um primeiro ponto, que é importante, vai poder ligar o Brasil ao Pacífico e tal. Agora, outro problema é que se liga o Brasil ao Pacífico, passando pela Bolívia e daí chegando até o portos do Chile, a questão e o narcotráfico? Também não pode se aproveitar disso, então faz a ponte, mas tem que tomar os devidos cuidados para a vigilância dessas fronteiras, viu, Rubens? Talvez a maior procrastinação da história brasileira. Professor, ficamos assim, então. Obrigado aqui pela companhia de todos e todas que nos acompanharam. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem ligadinhos aí no nosso programa. Agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação. E logo, logo a gente volta com mais importantes informações e análises. Eu retomo aqui o convite. Converse com a gente aqui pelo Twitter comigo, @Rubens Salomão, no Instagram com o professor, @Norberto Salomão. Manda seu e-mail também com sugestão de pauta, o que é que você quer ver destacado, detalhado, contextualizado na geopolítica aqui no nosso programa. jornalismo@sistemasagres.com.br. Converse conosco. Obrigado pela sua companhia até aqui nesta edição. Até a próxima.